Eu sei, já faz algumas semanas que saiu, mas eu não podia deixar de falar de Heartstopper, o filme. Só pra deixar claro, eu sou muito fã desses quadrinhos e eu assisti todas as temporadas da série. Quando eu fiquei sabendo que a última parte ia ser um filme, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, mas eu pensei, pelo menos vai ter o filme, então bora assistir ele. E aí logo que saiu na Netflix o filme, eu já fui logo assistindo e assim, o filme, ele é lindo, maravilhoso, perfeito? Mas ele podia ser melhor? Podia também! Se você pegar pra ler o quadrinho e assistir o filme, você vai ver que é muito, muito parecido, assim, tipo, as coisas ocorrem na mesma rapidez que acontece no quadrinho. Vai ter alguma diferença ou outra, mas o ritmo é o mesmo. Só que muitas vezes, um quadrinho é muito mais fácil de você ler e, tipo, você ver como tá acontecendo, e quando vai pra tela, você espera que tenha um pouco mais de desenvolvimento. É que é tipo quando você vê uma luta do One Piece no mangá, e depois você vai assistir o anime e, tipo assim, é muito mais power, wow, wow. E nesse caso, o filme já não é tudo esse wow, ele é legal. A história do filme é basicamente o Nick e o Charlie no último ano ali do ensino médio, e o Charlie, ele já tá uma pessoa muito mais confiante, e agora ele se torna um representante da escola, né? Ele vai lá, pede votos pra galera, e ele fica tipo nervoso, mas ao mesmo tempo ele fala, é o seguinte, eu sei que aqui rola muito preconceito e o que eu quero é combater isso, porque eu sofri o bullying por ser gay, o único gay da escola assumido. E tipo, é muito bonito quando ele dá esse discurso. E aí vai desenrolando, então tipo, tem essa construção do Charlie, né, crescendo dessa forma, tipo, do menino em que era totalmente excluído pra aquele menino que agora é extremamente popular e representa a comunidade LGBTQIA+, ali naquela escola, que vamos dizer que no Reino Unido é mais preconceituoso do que aqui, talvez. E ao mesmo tempo a gente tem ali o Nick, que ele já é um pouco mais velho, então ele já tá tipo, eu vou pra faculdade em outra cidade, só que aí se eu largar o Charlie aqui, o que vai acontecer? Porque a gente acompanhou nas outras temporadas da série todo o desenvolvimento do Charlie, o problema alimentar que ele tem, então o Nick, ele acaba ficando muito preocupado em deixar o Charlie e ele acabar tendo algum tipo de recaída, de tentar algo de novo. Mas uma das coisas que eu mais gostava de ver nas temporadas era o desenvolvimento dos outros personagens, porque a gente tem o Tal e a Ellie, que querendo ou não, a gente foi acompanhando o relacionamento dos dois, o Tal falando um pouco mais dos sentimentos dele, a Ellie se transicionando, então assim, é um negócio que você queria ver, querendo ou não, ela tá indo pra Alemanha pra estudar lá artes, e aí você fica tipo, meu Deus, como que deve estar sendo pra ela, né, isso, e tipo, a gente não tem no filme isso, a gente só sabe que ela tá indo, o Tal vai ficar, e que os dois meio que começam a brigar por conta disso, porque eles entendem que um relacionamento de escola não vai ser levado à distância. E querendo ou não, a Ellie não tem condições de ficar toda hora voltando pro Reino Unido, por conta de que é um pouco mais caro. E principalmente a Tara e a Darcy, que nas temporadas também teve todo um desenvolvimento do relacionamento delas, principalmente a Darcy, que tava naquele momento de eu vou testar não ter gênero, como será que vai ser? E meio que, tipo, ficou nisso, terminou a última temporada nisso, e agora a gente não teve esse desenvolvimento de, tipo, principalmente quando ela tava ali lidando com a família dela, que meio que não aceita, enquanto a família da Tara é super apoiadora, e a gente só sabe que elas decidiram que no próximo ano elas não vão fazer faculdade, vão simplesmente fazer um mochilão por toda a Europa. Mas e como, entendeu? Eu queria ver elas indo, ou então elas, tipo, se programando pra isso. Ou como que a Tara convenceu a Darcy, porque a Tara tem dinheiro, mas a Darcy não tem. E aí, entendeu? Eu queria se desenrolar e a gente não tem esse desenrolar. Mas eu vi muita gente falando por aí que achou muito bobo a maneira como o Charlie e o Nick se separaram. Porque nos quadrinhos eles não se separam, eles estão naquela coisa de tipo, todo mundo falando pra eles que relacionamento de escola nunca dá certo, nunca vai pra frente, mas ao mesmo tempo falando, não, vocês são Nick e Charlie, tudo vai ficar bem. E já no filme tem uma mudança porque eles acabam se separando realmente. Todo mundo falou, mas é uma briga boba. Eles estão no colegial, é óbvio que vai ser uma coisa boba que eles vão se separar, e tipo assim, meu Deus, tô me pressionando. Estão te pressionando também. Melhor a gente se separar pra ver o que vai dar. Só que ao mesmo tempo que eles se separam, essa mudança que teve ali, né, um pouquinho no roteiro, foi muito importante porque a gente vê muito mais como que eles funcionavam separados e eu consegui sentir muito mais ali o aperto, a tristeza do Nick e com relação a essa separação do que, por exemplo, nos quadrinhos, porque ele nunca sabe se expressar, ele o tempo todo ele quer proteger o Charlie, mas ele, tipo, nunca quer ser protegido. E quando a gente vê os dois separados, você vê que ele é tão sensível quanto o Charlie. E ao mesmo tempo, você vê a agonia e você fica tipo, meu Deus, será que o Charlie vai ter uma recaída de novo? Porque várias vezes ele pensa em, tipo, desistir. Porque ele fala o tempo todo
de que ele não consegue ver o futuro, ele só consegue viver ali aquele momento. E com o Nick, era o único momento que ele realmente conseguia pensar um pouquinho no futuro. E quando os amigos dele vão ali com ele e, tipo, dá o apoio e falar, não, Charlie, você não tá sozinho, a gente tá aqui com você. Ali eu já me quebrou. Ali eu já fiquei tipo, meu Deus, eles são incríveis. E aí quando a Ellie tá indo pra parada e ela dá aquele discurso pro Charlie de tipo, eu preciso que os meus amigos estejam do meu lado porque as coisas aqui na Inglaterra não estão boas e ninguém fica do lado mais nós trans, eu chorei horrores. Nossa, eu fiquei tipo, meu Deus! Ela tá sofrendo! E aí eu queria ver mais aquilo, mas só tem ali rapidinho a paradinha e eu fiquei tipo, poxa, isso poderia ser exatamente um episódio todo falando dessa pauta. Resumindo, eu fiquei feliz porque teve um final, pelo menos, a gente conseguiu acompanhar a finalização e o Charlie e o Nick ficaram juntos porque eles foram feitos pra ficar juntos, obviamente. Mas eu fiquei triste por não ter sido uma temporada e a gente não conseguir ter todo o desenvolvimento dos personagens como eles mereciam. O que é bem triste porque é uma HQ tão fofinha, tipo, é um livro de romance tão bonito e não ser tão valorizado assim da audiência, eu fiquei um pouco triste. Mas pelo menos teve um final, eu gostei bastante e eu terminei o filme chorando horrores. E eu queria ter um grupo de amigos adolescentes e ter uma festa de formatura igual eles tiveram. Talvez eu esteja meio velha pra isso. Talvez. Mas e vocês? Assistiram o filme? O que vocês acharam? Vocês acharam que realmente merecia uma temporada? Vocês não gostaram tanto? Acharam que mudaram muito? Deixa aí nos comentários. E também não se esqueça de me seguir em todas as outras redes sociais. Beijo!